sacerdotes idólatras. Sim. Primeiro ele O fala de sacerdote Baal. Uhum. Primeiro ele fala de Baal. Depois fala de sacerdotes idólatras. Interessante, né? É. De forma até que a lembrança deles desapareça. Sobem aos telhados e inclinam-se perante o sol, a lua e as estrelas, e dizem que seguem Yahweh, que é o Criador Quer verdadeiro. dizer, eles ficam adorando explicitamente ao sol, mas dizem que seguem ao É verdadeiro. o verdadeiro Criador. Mas prestam culto a Moloque ao mesmo tempo. Aí. É Tá tipo vendo? aquele que prega o Jesus da Bíblia e manda a pessoa fazer ritos que são de acordo com adoradores do Mitra. Exatamente. tipo É uma isso. mistura, né? Dizem que está no verdadeiro, mas tá bom, vamos fazer o falso. Isso acontecia bastante. Tem outras passagens que fala isso também. Eu já li Isso outras já coisas. acontecia antes. Eles misturavam. Aceita Jesus e adora Mitra. Adoravam, diziam que estavam adorando o verdadeiro e também misturando com não abandonavam o costume pagão, Entendi. né? A mistura. Eu te digo uma coisa, a gente vai conseguir. Como é que a gente vai conseguir seguir um povo desse? Não tem como. O que eles ensinam, eles deveriam estar ensinando a verdade para nós, mas não estão ensinando a verdade. Não, que tem uma grande mistura. Né? A própria escritura está dizendo: o eterno só malha o pau. O eterno só malha o sarrafo. Como é que eu vou confiar? Você não vê assim um padrão de obediência, né, em cima deles. Outra sombra muito bonita que nós temos lá, o profeta Elias, que o nome verdadeiro é Ulial, né? Sim. O profeta Elias. E os 400 profetas de Baal. Tinha 400 profetas de Baal lá clamando lá. Você veja que era 1 para 400, né? Era 1 para 400, né? Um do lado de cá e 400 do lado de lá. De lá. Esse 1 estava com o tetragrama. Como eu te digo, como é que o Eterno não tem nome, né? Estranho, porque ali a questão era um nome pronunciado. Eles fizeram os 2 altares ali e era o nome que seria pronunciado. Pelo nome ali do Deus deles. Os 400 para 1, aqueles 400 clamaram a quem? A Baal. Certo, porque eles queriam Baal. Quem que é Baal? Baal é o marido. É o marido, o Senhor, né? Então era muito mais clamando a Senhor e muito menos clamando ao verdadeiro. Mas qual que foi ouvido? Foi esse aqui, porque os outros se retalhavam todo de gilete lá. E não dava nada. Só estavam se autoflagelando, mas só destruindo a carne, né? Se cortavam tudo. E eles, com um simples clamor, o fogo já desceu e consumiu. É verdade. Isso mostra o que hoje? Quem está com a verdade? Aquele que tem muitos se aglomerando num lugar só? A minoria. Ou é uma minoria? Sempre foi tudo a minoria. Do Criador as coisas sempre foram todas minoria. E aí, então fecha o que a gente está aprendendo sobre aqueles poucos remanescentes que vão encontrar a porta verdadeira, né? Que vão querer sair do paganismo de Roma. Aquele que encontra a porta, entra, sai e acha a passagem. A você que acha que aclamar a Senhor Jesus e a Deus está certo, tá? É só essa sombra já mostra que não. Não precisaria ler mais nada. Nós vamos ler mais textos escriturais. Eu vou fazer um aparato, quando a gente for mais para frente dos nomes ali, para estudar somente os nomes, nós vamos mostrar umas provas muito bonitas aqui que nós já temos aqui. Aí eu vou fazer um aparato dos textos, nós vamos ver se o Eterno dá valor ou não ao nome dele e ao nome do filho dele. Sim. Nós vamos ver se isso não é importante realmente, aí vocês vão parar de ter dúvidas, né? O povo vai parar de ter dúvidas, porque é uma dúvida terrível. Eu sei que é porque eu passei por isso. O irmão também passou por isso, todo mundo passa por isso. Passamos. Tá? Então nós vamos saber se realmente essa é uma questão que se deve ou não se dar atenção, a questão do nome verdadeiro. Tá? Só essa sombra já mostra que tem que dar atenção. Tá? E existe um nome, tanto como tinha para Baal, assim como tem para o verdadeiro. Agora, se você dizer que Deus é Senhor, então Baal é Senhor. Porque então, Baal é Senhor, então é a mesma coisa. Então, Deus é Senhor, então esse Deus é o Baal. Mas então, se Baal não é o que nós estávamos clamando que é o Senhor, então qual é? Nós estamos falando aqui Baal. Nós já estamos falando o nome dele várias vezes aqui. Mas nós vamos provar depois, lá na frente, se é esse mesmo ou não. Se realmente o som do Eterno tem som ou não tem. Porque aqueles que venderam a herança por preço de um prato de lentilha dizem que não tem som. A questão do nome a gente fala com as pessoas dizem que não é importante. Eu sei para quem eu estou me dirigindo e coisa e tal. Mas isso é uma opinião da pessoa. É uma opinião da pessoa que está falando. E ela acha aquilo por ela. Tá certo, seu Sérgio. Então, seu Pedro, seu Augusto, isso. Não, seu Fernando. Isso aí. O que eu aconselho é o seguinte às pessoas, que é a questão do nome. Vão ver na escritura qual é a opinião do Eterno. Certo. Às vezes a respeito do nome. O próprio Criador tem outro. A escritura vai mostrar para vocês qual é a opinião do Eterno a respeito. Eu vou mostrar mais tarde, mas já podem ir se adiantando para ver. Para quem quiser. Aí vocês vão saber a opinião verdadeira do Eterno a respeito do nome.
Tá? Porque o nome hoje vocês não conhecem, porque a herança foi vendida a troco de uma prata de lentilhas, né? Sim, para Grécia. Isso, a Grécia. Foi a primeira coisa que a gente tem registrado na história a respeito disso é a Septuaginta, né? Sim, foi lá para a Grécia, lá virou o que virou. Nós estávamos falando aqui atrás. A Septuaginta que começou toda a bagunça, que dela veio as traduções latinas, entrou os ídolos, entrou Quírios, né? Aí entrou a idolatria grega no meio, entrou a idolatria romana, do Império Romano, o mitraísmo, misturou e tal, tá? E surgiu tudo isso aí que tá. O que eu queria... A questão do aramaico, a gente vai ver aqui, que com aquele cerco, eu estava falando que é uma sombra, né? Ele representa o cerco que vai haver no final agora, dos tempos, em cima de Ahushalém. Então você vê, então a Síria aponta para alguma coisa, nós vamos estudar mais no Apocalipse. Vamos ver a opinião do Eterno sobre a Síria aqui de volta, para ver se realmente não ficar dúvidas. Sim. Né? No mesmo livro de Sofonias, Zafneialro, que a gente conhece como Sofonias, diz ali, ele no capítulo 2, versículo 12, ele destruirá a Síria, e fará da sua grande capital Nínive. Nós vamos ver quem são quem é essa terra e quem é essa capital. Depois apontando para a sombra. Nos fala agora vai perder a graça. Tá? A Síria será, e a sua capital Nínive será feito um lugar desolado semelhante a um deserto. Tá entendendo? Seus chefes são como leões, rugindo à procura de suas vítimas. Tudo lhe serve na sua gula. Caramba. Tá? Nós vamos entender mais isso quando chegar lá na questão da frente, né? Os seus juízes são semelhantes a lobos esfomeados ao cair da noite, ao amanhecer nem vestígios deixo das suas matanças. São lobos devoradores? Devoradores, Quanto aos profetas, eles vivem só de mentira. Caramba, eu já tenho visto isso por aí. Isso não é nem mais sombra. Só pensam nos seus interesses pessoais, né? Tá? Certo. Aí agora que fica complicado para eles. É o que está lá no Apocalipse, blasfêmia do tabernáculo. Ah, tá. Os intermediários profanam o templo desobedecendo as leis do Eterno, as leis de Al-Ruim. Quais são as leis do Eterno? Aqui não está falando as 10 leis do Eterno, a gente está falando as leis do Eterno. Sim. O pessoal confunde muito aquilo lá, né? As leis do Eterno. Quais são essas leis? Vamos falar direto as leis aí. A lei é amor ao próximo. E ele? Amor ao Deus sobre todas as coisas, porque já tem incluído amor ao próximo. Ele só fala para não defraudar o órfão, a viúva, estrangeiro, direto. Não, ajudar o próximo. A justiça. Praticar a justiça. Amor ao próximo. A gente só vê isso. Aquelas leis ali, na verdade, só servem para nos acusar e mostrar o quanto somos podres. É verdade. Né? A função da lei foi essa. Quem quiser ficar agarrado nisso aí, fica. Nas leis. Né? Naquelas leis. Tá? Agora... A gente vendo que o aramaico realmente é uma língua que não deveria estar misturada jamais com o hebraico, porque é uma língua que foi misturada na Babilônia. Eu queria voltar em Jeremias, no grande Ayar-Mial, Jeremias, né? Que período que foi que Jeremias viveu ali, mais ou menos? Foi próximo mesmo de Isaías. Isaías ali, né? E o povo estava acontecendo o que com o povo naquela época? Estava na bola da vez para ser levado cativo. Na Babilônia. Estava indo cativo, bem dizer, para a Babilônia. Né? Agora, por que será que esse povo, qual é um dos motivos que eles estavam indo para a Babilônia? Vários motivos aconteceram. Ele falou muita coisa. Eu vou falar mais um detalhe aqui que prova que realmente o aramaico entrou no que não devia. Sim. Tá? Jeremias capítulo 8, versículo 6. Eu vou começar daqui e vou parar no 8. Tá? Depois a pessoa pode ler até o resto, que tem muita coisa boa ali. Escutei e ouvi, não falam o que é reto. Sim. Tá? Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que eu fiz? Ainda pergunta, o que eu fiz é porque acha que está falando certo. Pra você ver, tá parecido com aquela questão lá do Malaquias, né? No que roubamos? No que devemos tornar para No que devemos tornar, entendeu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Aquele que volta, que retrocede, né? Desvia e tal. Até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados e a rola e o grou e a andorinha observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Eterno. Agora que comparação, hein? As aves, né, os animais sabem do que deve fazer. Eu até... O povo que pensa, que raciocina, fica perdido. É verdade, o povo que raciocina fica perdido. Mas agora é que vem o pior. Tá? Como, pois, dizem, somos sábios e a lei do Eterno está conosco, uma pergunta de Armiarro para esse povo aqui.
Eis que em vão vem trabalhando a falsa pena dos escribas. Já está mudando tudo aí. Já estavam falsificando a escritura ali. É. Os escritos ali. Aí eu digo, dá para confiar nesses escritos que estão hoje, então, aí? Não dá totalmente, não. Eles servem só como aio, vamos dizer assim. Como aio. Agora, por que a escritura não perdeu a essência dela? Eu vou explicar. Eu creio que o Criador não permitiu. Acho que é uma das poucas coisas que ele não permitiu. Não permitiu. Mas agora nós vamos desvendar por que ela não perdeu. Nós estamos falando disso agora aqui. Porque a sombra só enxerga quem é espiritual. Se a pessoa não vê uma sombra espiritualmente, ela não vai saber manipular aquilo. Ela vê uma história. Uhum. Ela vai ver uma ela não historinha. Vai saber implodir aquilo, né? Vocês estão vendo os textos que a gente botou aqui em sombra, viu o espetáculo que visto verdade. como sombra. Agora, quem não for espiritual não vê a sombra. Não vê como aí sombra. Não vai querer mexer no texto. Não perde nada. Não, isso aí deixa. Tá falando o quê? Cara, tá louco? O que tá escrevendo aqui? Não tem nada a ver isso aqui. Tá entendendo? Aí você vê como sombra, você pega o sentido. Tá vendo que nós estamos pegando profecias aqui? Tá sentido aí. Tá entendendo? Aquilo que tinha, assim... O que nós vemos de alteração que escondeu foi a questão do nome Josué lá e Yahushua. Mas ali porque estava explícito o nome. Aí fica explícito, já ali foi adulterado porque estava explícito o nome. Mas tem sombras que não é uma coisa explícita. Só vê quem é espiritual. Quem está trabalhando com a visão espiritual. Então a gente vê que desde essa época aqui, que foi mais ou menos o quê? 400 anos do Messias vir, um pouco mais, né? Você tem que fazer as contas, mais isso aí, pouco mais ou menos, foi isso. Eles já estavam bagunçando a escritura. Já estavam colocando ali o que eles queriam dentro da escritura. A pena, como é que ele fala? A pena dos escribas? Falsa pena. Estavam escrevendo com a peninha lá, falsificando tudo. Isso é uma sombra. Aconteceu, adulterou a herança dos Yahudim. Hoje eles estão com essa herança adulterada, seguindo essa herança adulterada. Só que também aponta para hoje. Hoje na nossa Bíblia pagã, houve isso. Então, quem foi o grande precursor disso? Jerônimo. A pena do Jerônimo, então. A falsa pena do Jerônimo. Você vê que o que aconteceu. Olha, isso que eu quero que o pessoal entenda: a sombra. A chave da escritura é a sombra. O que acontecia com aquele povo da antiga aliança, tá? O povo que era física, a aliança era física, queriam as coisas materiais, na carne. Até a circuncisão era na carne. Por isso que o Shaul fala quando ele estava na carne, quer dizer, ele estava seguindo preceitos de leis, preceitos humanos, praticando obras da carne, físicas. Sim. Ele fala isso. Aquilo que acontecia lá, hoje vai representar algo espiritualmente hoje. A escritura ensina em vários lugares a se ler assim. Vários lugares. Não é só onde eu mostrei, tem muitas passagens. Tem um exemplo de... Shaul fala que ele dá o exemplo de Hagar e Sara. Exatamente, ele fala explicitamente sobre isso. Ele dá um exemplo, né? Eu não me lembro que livro que está agora, nós podemos até ler também depois, se for o caso. Parece que é Hebreus. Hebreus, né? Parece. Ele fala que a filha de Sara era livre e a filha de Hagar era escrava. E ele comparava aquilo que aconteceu com hoje, para não acontecer isso de volta. Exatamente. Tá entendendo? Então é uma sombra. Ele está ensinando a ver as coisas da antiga aliança como sombra. Tá? São sombras das coisas futuras. Tá? Então, quem conseguir entender isso que nós estamos falando aqui hoje, né? Conversando aqui hoje, e começar a ler, vai enxergar muita coisa na escritura que não está enxergando ainda. Vai enxergar muito mais do que você viu e está me passando. Muito mais. Eu até peço. Vai passar para você, que é assim eu peço para as pessoas que tiverem conhecimento do arcaico, mais do hebraico arcaico, mais coisas, né? Que eu também não sei tudo, ninguém sabe tudo. Eu não quero saber, eu não quero nada desse mundo. Eu trabalhei meu emprego, me sustento sozinho, entendeu? Quero nada daqui. Eu só estou passando isso aqui porque a gente tem que passar, como é que diz a escritura? Proclamar no telhado aquilo que escuta em oculto, né? Que sabe oculto. Então estamos fazendo isso. Ao custo de muita coisa ruim que pode acontecer com a gente, né? Tá? Mas é a verdade, está aqui explícito na própria escritura. Vê que eles não conseguiram nem tirar isso aqui. Está aqui dizendo que eles mesmos estão falsificando a falsa pena dos escribas. Tá? O profeta aqui está falando isso. E agora eu vou contestar o que está aqui? É difícil, né? E ainda mais vendo o que aconteceu nos nossos tempos também. Então a sombra está refletida. Né? Tá no chão, exposta no chão. Né? A sombra da árvore tá dando no chão, a sombra do pote. Perceber ela lá, né? Tá vendo? Então, amado, isso é mais ou menos isso aí que eu gostaria muito que as pessoas tentassem entender o que a gente tá falando, sabe? Desse força. Na verdade, tudo que a gente tem dito aqui, né, e mais você dito e ouvido, é que a pessoa vem agora ter um despertamento para pesquisar sobre isso tudo que você vai colocar isso, aqui. Se exato. a pessoa lembrar de alguma coisa e sair pesquisando,
né, em relação à questão da sombra, já é um ótimo. ponto de partida. Já é ótimo a questão, como eu falei também, dos nomes, do hebraico e tudo mais, né? Porque É. até onde os meus estudos estão caminhando, está provado realmente que o nome do Eterno é esse que nós vamos apresentar mais tarde aí. E você fica de fazer também o raio-x, né? Tipo assim, eu chamo de raio-x por minha conta própria. Ah, sim. Que é colocar